Livro Desafiando os Limites da Fé. Autor, Irmão André. Capítulo 2. Você não pode fazer isso. Se há algo que pode rapidamente desanimar o espírito, são provavelmente estas 5 palavras: você não pode fazer isso. Precisamos resistir ativamente a essa atitude se pretendemos ir aonde Deus quer que vamos e fazer aquilo que Ele quer que façamos. As pessoas sempre me disseram tais palavras durante toda a minha vida. Mesmo antes de eu tomar conhecimento de uma igreja sofredora. Nos idos de 1953, quando eu frequentava uma escola missionária da Cruzada Mundial de Evangelismo, em Glasgow, na Escócia, precisava arrumar um lugar para passar o feriado do Natal. Não podia voltar para casa na Holanda, porque não tinha dinheiro e não tínhamos permissão para ficar no campus. Eu havia passado boa parte do período letivo do outono na cama, com um problema nas costas, e encontrara consolo nas obras do falecido Oswald Chambers, especialmente seu clássico My Utmost for His Highness. Cheguei até a escrever para sua esposa, Biddy, sobre a bênção que recebi. Na resposta, ela me convidou para visitar sua casa no sul da Inglaterra algum dia. Assim, telefonei-lhe perto do Natal e ela disse que eu seria bem-vinda em sua casa. Não contei para ninguém, fui simplesmente. Quando voltei para a escola, em janeiro, e sentei-me à mesa com todo o grupo, Stuart Dean, o diretor, perguntou: Então, André, aonde é que você foi? Respondi que havia me hospedado na casa da família de Oswald Chambers. O quê? Admirou-se ele. Você não pode fazer isso. Talvez não, respondi com um sorriso, mas fiz. Para mim, não era nada de especial, mas para eles era estranho. Você não pode simplesmente visitar a família de um grande homem espiritual como Oswald Chambers, nem pode sair para visitar um país que se declarou fechado à mensagem de Cristo. Mas por que não? Fiz isso durante toda a minha vida. Refletindo sobre isso, noto que a Bíblia está repleta de gente comum que foi a lugares impossíveis e fez coisas prodigiosas simplesmente porque decidiu obedecer a Deus, mesmo quando os outros diziam: você não pode fazer isso. Não eram mais qualificados para suas tarefas do que nós, mas acreditavam que Deus lhes iria abrir as portas e lhes daria a força de que necessitavam nas suas situações específicas. José ir para o Egito, ainda menino como escravo, e alçar-se ao posto de segundo homem do reino? Você não pode fazer isso. Moisés dividir as águas do Mar Vermelho? Você não pode fazer isso. Davi, o pastor menino, derrotar Golias só com uma funda e algumas pedras? Você não pode fazer isso. Jonas viajar até a decadente Nínive e com um único sermão levar todo o povo ao arrependimento? Você não pode fazer isso. Talvez não, mas com o auxílio de Deus, eles mesmo assim o fizeram. O mesmo podemos fazer nós. Onde quer que estejamos, aonde quer que Deus nos conduza. A porta pode parecer fechada, mas está fechada apenas como se fecha a porta de um supermercado. Ela fica fechada enquanto você permanece distante, mas quando você decididamente se aproxima, um olho mágico percebe sua chegada e as portas se abrem. Deus espera que nos adiantemos obedientes, e então Ele abrirá a porta para que nós o sirvamos. 2 outros acontecimentos influenciaram grandemente a minha vida, ambos envolvendo publicações. O primeiro foi em 1955,
logo depois de me formar na escola de UEC. Quando desci ao subsolo do dormitório para apanhar minha mala, reparei uma revista sobre uma velha caixa. Era uma publicação popularesca com fotos em 4 cores de jovens entusiasmados marchando pelas ruas de Praga, Varsóvia e Pequim. Os jovens, dizia a matéria, faziam parte de uma organização mundial de 96 milhões de membros que pretendia criar um mundo melhor e um futuro mais belo. A palavra comunista não aparecia nem uma vez, mas vi o termo socialista algumas vezes. Ao final, havia o convite para participar de um enorme comício em Varsóvia. Deus usou aquela revista para me levar a um lugar que jamais sonhara conhecer. A igreja sofredora que eu nem sequer sabia que existia. Fui ao comício como representante de Jesus, e depois disso minha vida jamais foi a mesma. O segundo acontecimento foi a publicação do meu livro, O Contrabandista de Deus, em 1967. A recepção superou tudo que eu podia jamais ter sonhado. Dentro de 2 anos, as vendas já haviam alcançado centenas de milhares de exemplares, subindo depois aos milhões. Ainda hoje está no mercado e já vendeu mais de 10 milhões de exemplares. Os direitos autorais do livro, além das muitas doações, tornaram possível a compra de imóveis para escritório e depósito, a publicação ou compra de bíblias e livros cristãos em muitas línguas, a aquisição de mais veículos para transportar bíblias e a contratação de mecânicos para adaptá-los e fazer a manutenção. A publicação do livro, porém, trouxe um aspecto negativo que para mim não foi surpresa. Eu sabia que não poderia voltar aos países do bloco soviético durante muitos anos sem colocar em perigo os meus contatos cristãos ou a mim mesmo. De início fiquei desanimado, mas então percebi que Deus talvez estivesse tentando me dizer algo. Afinal, não havíamos eu e minha mulher, Corey, orado ao final do livro para que nossa equipe passasse de 2 a 12 e depois a milhares? Fui obrigada a encontrar outros que levassem adiante o trabalho nos países da cortina de ferro. Então, descobrimos novas pessoas que se sensibilizavam diante da igreja sofredora. Elas sedimentaram os contatos que eu havia estabelecido e depois organizaram equipes para transportar bíblias ou materiais doutrinais e levar incentivo a crentes em dificuldades. Mas o que é que Deus tinha em mente para mim? Acho que ele estava dizendo: André, minha igreja está sofrendo por trás da cortina de ferro, mas está também sofrendo em outros países do mundo. Olhe à sua volta. Você precisa ir também a esses lugares. Assim comecei a viajar a outras regiões problemáticas do mundo, onde o povo de Deus era perseguido por causa da fé. China, África, América Central, Oriente Médio. E mais uma vez, os direitos autorais do livro e as doações de simpatizantes viabilizaram essa missão. Por mais grato que eu estivesse pelo sucesso de meu livro, uma das razões do seu sucesso me incomodava. Quase ninguém fazia o que eu havia feito. Como fui um dos poucos a visitar esses lugares tão necessitados, alguém quis publicar minha história. Mas o que teria acontecido se, naquela época, milhares de cristãos se expusessem ao risco do cárcere, visitando seus irmãos e irmãs que sofriam por trás da cortina de ferro? Provavelmente jamais se escreveria um livro. A história seria conhecida de todos. Mas a igreja teria crescido e se fortalecido muito mais em todo o mundo. Como desejaria que muitos cristãos partissem para os locais onde Deus precisa deles, tanto que ninguém quisesse escrever um livro sobre isso. Então você ou eu jamais ficaríamos famosos, mas pelo menos estaríamos mostrando ao mundo o que é realmente o cristianismo.
Nossa estratégia diante de um país em que os cristãos são estritamente restringidos ou perseguidos é bem simples. Primeiro vamos até lá e buscamos os crentes, onde quer que possamos encontrá-los. Levamos-lhes encorajamento dos seus irmãos e irmãs do mundo livre e distribuímos algumas escrituras na sua língua. Oramos com eles e adoramos com eles. Mas principalmente vamos lá para ouvi-los e saber qual a melhor forma de apoiá-los. Perguntamos: o que podemos fazer por vocês? Como podemos ajudar? O que vocês precisam? Inevitavelmente, a maior necessidade são Bíblias. Na maior parte do mundo comunista, durante a Guerra Fria, as Bíblias eram extremamente raras. Na antiga União Soviética, não era incomum que uma igreja com centenas de frequentadores tivesse somente um exemplar da Bíblia, se tanto para toda a congregação. Um exemplar ocasional levado ao país por um parente ou amigo era muito valorizado, mas raro. No mercado negro, uma Bíblia poderia facilmente valer um mês de trabalho, e muitos cristãos, desesperados, poupavam durante meses e anos para conseguir comprar uma. Outros juntavam seus recursos para comprar um só exemplar. Depois dividiam os vários livros e os faziam circular para que cada pessoa pudesse ter uma pequena seção das Escrituras para estudar e memorizar. Um ministro às vezes se dispunha a passar suas férias de 2 ou 3 semanas com alguém que tivesse uma Bíblia, para que pudesse copiar o texto à mão. Sua esperança era que, ao longo dos anos, pudesse concluir o texto integral da Bíblia. Não precisamos ouvir muitos desses relatos para compreender a desesperada necessidade de Bíblias. Assim trabalhávamos ao lado das sociedades bíblicas, organizações missionárias, editoras e gráficas para produzir escrituras que pudessem ser facilmente transportadas e distribuídas. Se a Bíblia não estava disponível em determinada língua ou uma tradução existisse e estava desatualizada, contratávamos tradutores para produzir uma versão nova ou revista. Também experimentamos muitos tamanhos, formatos e divisões diferentes, geralmente na tentativa de fazê-la compactas e ocultáveis. Quando tínhamos a possibilidade de voltar a um país com uma carga de escrituras, testemunhávamos seguidamente expressões de espanto e gratidão nos rostos dos nossos amigos cristãos. Seus olhos se marejavam quando pegavam o exemplar e o apertavam contra o peito. Anos atrás ouvi uma história da Rússia que sublinhou justamente como a Bíblia pode ser preciosa para um país sem Bíblias. Eu palestrava na Calvary Church, em Denver, cujo pastor era Charles Blay. Ele havia recentemente viajado à União Soviética e, quando me apresentou, contou a história de um pastor e sua esposa que conheceu numa pequenina cidade da Sibéria. Os dois queriam conversar em particular com Charles, longe dos olhos da polícia, e assim o levaram para passear de carro. Ao ouvir a descrição do casal, aqueles dois me pareceram familiares. Em meados de 1960, quando O Contrabandista de Deus ainda não fora publicado e eu podia entrar na União Soviética, também visitei um pastor e sua esposa na Sibéria. Mas possuíam somente uma velha motocicleta, como era algo praticamente impensável. Charles continuou sua história. O homem e a mulher suplicaram-lhe a Bíblia em russo que ele trazia consigo. Charles não sabia russo, mas a carregava para mostrar aos crentes que visitava naquele país que amava a palavra de Deus e apoiava todos aqueles que distribuíam Bíblias à igreja sofredora. Quando o casal lhe pediu seu único exemplar, ele hesitou, principalmente porque tinha mais paradas a fazer na sua viagem. Queria poder ostentar aquela Bíblia ao saudar os crentes. Mas a mulher insistiu. Por favor,
Deixe-me ficar com esta Bíblia, rogou. Minha filha se casa em breve e vai se mudar para uma região bem remota da Sibéria, onde não há igrejas nem pastores. Ela encara isso como uma maravilhosa oportunidade de ser missionária junto às pessoas de sua nova cidade. Se ela pelo menos tivesse uma Bíblia, poderia fazer muito mais. Comovido diante dessa necessidade, Charles orou silenciosamente por uma resposta. Mas a mulher ainda não terminara. Alguns anos atrás, continuou, outro missionário veio nos visitar, o primeiro a vir até essa região. Eu lhe roguei uma Bíblia também. Sou médica, disse a ele, e sou chamada para tratar de pacientes em muitas localidades longe da cidade. Visito muitas pessoas à morte e quero uma Bíblia para ler para elas sobre Jesus. Bem, o homem me deu sua última Bíblia, que estou usando até hoje. Ela então mostrou-lhe uma Bíblia velha extremamente gasta. Obviamente fora levada para todo canto, lida e relida incontáveis vezes. Folheando-a, ele notou uma inscrição no lado interno da capa. Seus olhos se arregalaram. A inscrição dizia: Irmão André. Naquele momento, Charles soube exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Ali sentado, ouvindo a história de Charles, meus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Quem poderia dizer quantas vidas foram ganhas para Cristo por causa daquela médica e da Bíblia que lhe pude dar? E quem sabe quantas vidas sua filha irá influenciar para Jesus agora que ela tem seu próprio exemplar das Escrituras? Eu poderia lhe contar uma história atrás da outra sobre a miraculosa obra de Deus junto às nossas equipes de distribuição de Bíblias na Rússia e no leste europeu. Às vezes eles iam como turistas, às vezes como executivos, às vezes como educadores ou assistentes sociais. Mas quase sempre Deus operava algum tipo de milagre que lhes permitia introduzir no país em segurança sua preciosa carga. Era até um jogo de adivinhação para nós quando orávamos e depois nos perguntávamos em voz alta: como será que Deus fará desta vez? Certa equipe, composta por 2 rapazes, dirigia uma das nossas vans especialmente equipadas e carregadas com 700 Bíblias. Cruzavam a Iugoslávia rumo à Bulgária, onde haviam marcado uma entrega. Seus documentos indicavam que eram turistas. Na Iugoslávia, pararam à beira de um lago para nadar. Descarregaram um barco inflável que eu havia comprado há algum tempo, levando até o lago. Depois não se deram ao trabalho de esvaziar o barco. Espremeram na parte de trás da van, forçando o fechamento da porta. Quando alcançaram a fronteira búlgara, 2 funcionários do posto da fronteira abordaram o carro. Um examinou os documentos, enquanto o outro foi lá atrás inspecionar a bagagem. Mas quando o homem abriu a porta traseira, o barco de borracha saltou e atingiu bem na cabeça. Ele ficou ali parado um instante, aturdido, enquanto os 2 jovens saltaram do carro e corriam para ajudá-lo. Desculparam-se muito e educadamente o ajudaram a enfiar o barco de volta no carro, fechando a porta firmemente. E a inspeção terminou aí. É claro que é impossível arranjar as coisas para tal resultado ou repetir a dose. Simplesmente acontece. Numa outra ocasião, uma das nossas equipes holandesas seguia para a Tchecoslováquia. Antes de chegar à fronteira, pararam para orar e, bons holandeses que eram, tomaram um café bem forte. Um deles abriu uma caixa de leite condensado para despejar no café, mas se esqueceu de guardá-la depois. Deixou-a bem em cima de uma caixa que continha Bíblias e algumas ferramentas. Na fronteira tcheca, enquanto estavam lá dentro do posto exibindo a papelada,
Um funcionário saiu para inspecionar a bagagem. Mal havia olhado lá dentro quando acidentalmente derrubou a caixa de leite condensado, derramando o conteúdo no chão da van. Correu então lá para dentro, pegou uma toalha, voltou ao carro e limpou a sujeira. E depois ainda pediu desculpa aos homens, despachando-os rapidamente. Ainda outra equipe, duas jovens vestidas como se estivessem em viagem de férias, aproximaram-se da fronteira da Tchecoslováquia. No carro, levavam grande quantidade de bíblias. Quando o funcionário se aproximou, ostentava um espírito otimista e despreocupado. Mas então ele lhes fez uma pergunta direta, da qual não podiam se esquivar. Vocês levam alguma Bíblia no veículo? As mulheres tinham menos de um átimo para dar uma resposta. Não queriam mentir, pois achavam que não era essa a maneira de Deus. E se hesitassem, também seriam suspeitas. Então o que fizeram? Imediatamente caíram na gargalhada. Ora, claro, disse a motorista rindo, nosso carro está cheio de Bíblias. Aparentemente o guarda pensou que estavam brincando. Mandou-as passar. Esses milagres podem parecer pequenos, mas não acredito em milagres pequenos. Todo milagre é grande. Todo milagre é uma intervenção de Deus, baseada na sua verdade e destinada a cumprir a sua vontade. Nosso método predileto de levar escrituras às igrejas detrás da cortina de ferro era enviar equipes que as entregassem pessoalmente a um contato conhecido e acreditado da igreja. Acima de tudo, essa estratégia garantia que estávamos entregando as escrituras diretamente nas mãos dos cristãos que precisavam delas. E geralmente podíamos também adorar, orar e solidarizar com nossos irmãos e irmãs, mesmo que em segredo. O sistema de mensageiros funcionava muito bem, possibilitando que muitas milhares de Bíblias alcançassem pessoas que tinham fome da palavra de Deus. Não hesitávamos diante da ideia de estar encobrindo ou contrabandeando. Quando as leis humanas nos proíbem de anunciar nossa fé ou distribuir as escrituras a outros crentes, não somos obrigados a obedecer a tais leis. Devemos antes obedecer a Deus que aos homens. Porém, não creio que seja lícito mentir a fim de executar os propósitos de Deus. Não é a maneira de Cristo. Antes aprendemos a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16. Para responder todas as perguntas que recebi sobre a ética do contrabando, escrevi um livrete que mais tarde foi incorporada ao livro Is Life So Dear? Uma das vezes em que cruzei a fronteira, perguntaram-me, você leva algum livro religioso no carro? Imediatamente respondi, não, nenhum. Isso porque não considero a Bíblia um livro sobre religião. É sim uma obra sobre um modo de vida, a vida abundante que Cristo nos dá, quando permitimos que Ele viva no nosso coração. Uma importante razão do sucesso do sistema de mensageiros é que não era de fato um sistema. Para evitar que fôssemos pegos, fazíamos tudo o mais aleatoriamente possível. As viagens e passagens pelas fronteiras eram agendadas em dias e locais diferentes. As equipes variavam e sempre viajavam em comum, amigos, casais em férias ou pequenos grupos de turistas. Ninguém jamais carregava nenhum documento informativo ou de identificação dos portas abertas. A maioria dos contatos com quem trabalhávamos nem sequer sabia algo sobre a organização, embora alguns me conhecessem das minhas visitas anteriores. Se descobríssemos que algum outro grupo também estava usando um dos nossos contatos, geralmente procurávamos outros, por questão de segurança. Queríamos o menor número possível de elos,
para que nossas operações não fossem rastreadas pela polícia. É claro que tudo isso daria em nada se não embebêssemos em orações, cada pessoa e cada aspecto da operação. A dependência total e absoluta de Deus é a única forma de realizar algo para Ele. Mas ao mesmo tempo estávamos constantemente inventando e experimentando novas formas de levar a boa nova para dentro das fronteiras fechadas. Trabalhávamos em conjunto com missões como a Trans World Radio, a Rádio HCJB e a Fair Eastern Broadcasting Company, que transmitiam mensagens evangélicas para o leste europeu e toda a União Soviética. Muitos ouvintes escreviam às rádios para contar seu sofrimento e suas grandes necessidades, e às vezes preparávamos materiais para enviar-lhes ou entregar-lhes por meio das nossas redes de contato. Uma estratégia que empregávamos era convidar amigos do Portas Abertas para entrar em grupos oficiais de turistas que viajavam à Rússia. Então lhes fornecíamos Bíblias para que levassem junto com a bagagem. Lembro-me de um cara, John, que anos atrás se entusiasmou demais com a ideia e encontrou uma excelente oportunidade. Fluente em 7 idiomas, incluindo tcheco e russo, entrou numa excursão de turistas à Rússia, ao lado de comunistas e outros. Mas estava tão ávido por levar o maior número possível de Bíblias que apareceu no aeroporto Schiphol, em Amsterdã, parecendo um tanto rechonchudo e caminhando tal qual um robô. Ele havia recheado sua roupa com Bíblias russas, literalmente dos pés à cabeça. Estava até usando uma cerola feita sob medida, na qual se costuravam 40 bolsos para as Bíblias. Devia estar absolutamente ridículo. No aeroporto, John soube que muitas pessoas do grupo haviam cancelado a viagem. Em 1968, e as tropas russas haviam invadido a Tchecoslováquia apenas algumas semanas antes. As tensões políticas estavam elevadas e as pessoas não queriam se arriscar. De fato, ao fazer o despacho no balcão, John descobriu que tantas pessoas haviam cancelado a viagem que os comunistas que deveriam liderar a excursão também tinham desistido. Então o agente de viagem examinou a situação e, descobrindo que John era fluente em russo, fez dele o líder do grupo. Como líder da excursão, tinha muito mais liberdade do que os outros membros. Isso lhe deu tremendas oportunidades. Mas havia ainda a questão de todas aquelas Bíblias que ele estava carregando. No avião para Leningrado, ficou tão suado e aquecido por conta do seu pesado isolamento bíblico, que os funcionários da alfândega o escolheram para o exame de saúde quando o avião pousou. De algum modo, graças a Deus, ele conseguiu convencer os homens a não fazer a inspeção. Para ele foi uma experiência de meter medo. Escapou por pouco. Mas uma vez dentro do país, pôde entregar as Bíblias, marcar reuniões interessantes e apresentar outras pessoas às igrejas. Coisas que jamais poderia ter feito não fora ele o líder do grupo. Você não acreditaria em algumas das outras ideias que tivemos. Pensamos em despachar balões de gás hélio para cruzar as fronteiras com pacotes de livros, mas vimos que era difícil demais controlá-los. Pensamos em usar ultraleves para voar em baixa altitude, abaixo da faixa de operação dos radares comunistas, lançando lá de cima as Bíblias. Fiquei tão empolgado com a ideia que até fiz um voo teste num ultraleve para analisar a viabilidade. Decidimos que era arriscado demais e ineficaz, mas que tal enviar as Bíblias em ultraleves menores, controlados remotamente? Era possível, mas perderíamos o contato pessoal e também queríamos poder destruir o aparelho se algo desse errado. Precisaríamos de explosivos e não queríamos nos envolver com isso.
Em dado momento, pensamos em fazer entrega de Bíblias usando um submarino. Ficamos sabendo, via alguns crentes russos, que havia um trecho de praia praticamente não vigiado num dos estados bálticos. Poderíamos despachar uma carga de escrituras num pequeno submarino, semelhante aos usados pelos cientistas para estudar o fundo do mar. Ele poderia emergir perto da praia, onde a carga seria recebida por alguns cristãos em pequenos barcos a remo. Por uma série de razões, acabamos riscando a ideia, mas ela ressurgiu anos mais, como veremos, nos estágios iniciais do planejamento do projeto Pérola, por meio do qual levamos por mar 1 milhão de Bíblias à China. Nossa postura era: se você realmente quer fazer, acaba fazendo. Você acha meios. Sempre achamos meios e continuamos buscando novos. Creio que essa postura agradou ao Senhor. Durante os anos da Guerra Fria, nossas equipes puderam introduzir Bíblias praticamente em todo o país do bloco soviético. Alguns, como a Iugoslávia, eram razoavelmente fáceis, enquanto outros, como a Romênia, revelaram-se mais difíceis. Num único país era quase impossível penetrar: a ultra-repressora Albânia. Seu líder fiel stalinista, Enver Hoxha, era tão opressor que rompeu relações com a União Soviética e mais tarde com a China, por achar que seus governos eram frouxos demais. Nos anos 60, decidiu eliminar do país toda religião de qualquer espécie, e em 1967 proclamou a Albânia o primeiro estado verdadeiramente ateu do mundo. Incentivei meus colaboradores a não desistir desse país. Se vocês querem influenciar o mundo para Cristo, disse-lhes, precisam fazê-lo num lugar que atrai a atenção do mundo inteiro. Sugiro que escolham a Albânia. Vários dos nós haviam visitado o país, mas como a China, era um dos únicos locais em que você não podia deixar acidentalmente sua Bíblia num quarto de hotel. Eles corriam atrás de você para devolvê-la. Certa vez, no início dos anos 70, palestrei na escola de instrução do discipulado da organização Jovens com uma Missão, na Suíça, e lancei-lhe o desafio da Albânia. Vários jovens se dispuseram a ir até lá para anunciar discretamente o Evangelho. Uma delas, Reoa Peterson, ficou muito doente lá e teve que receber os cuidados de um enfermeiro no quarto de hotel. Pensou que reconhecerá algo de Jesus no rosto da enfermeira e achou que podia confiar nela. Deu-lhe então um exemplar do Evangelho de João em albanês. Mas estava enganada. A enfermeira imediatamente a delatou e foi presa, julgada e condenada à morte. Tudo por distribuir um único exemplar do Evangelho de João. No dia em que foi executada, foi levada e solta na fronteira da Iugoslávia. Então decidimos desacelerar a ação, ocasionalmente enviando pessoas como viajantes. Depois estabelecemos um negócio e íamos para lá comprar cadeiras dobráveis, esperando fazer alguns amigos e lançar pontes. Não funcionou. Mais tarde, a porta se abriu para uma forma bem restrita de turismo. Então nós, do Portas Abertas, resolvemos organizar equipes de oração que simplesmente viajaram de carro pelo país orando. Nada de testemunhos, nada de Bíblias, nem outros livros. Só orar pelas vilas e cidades. Tratava-se de um conceito inteiramente bíblico. No Antigo Testamento, Deus falou a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Josué 1:3. Então as equipes caminhavam e oravam. Não tenho a menor dúvida de que Deus usou cada uma dessas pessoas, cada uma dessas orações para derrubar o sistema opressor na Albânia. Mesmo quando não podemos falar sobre nossa fé ou distribuir abertamente as Escrituras, ainda assim podemos estar ali. É algo importante a lembrar.
talvez até a coisa mais importante. Segundo passo: planeje fazer hoje o que dizem as Escrituras. Alguns anos atrás, quando tive uma infecção na garganta, tomei um daqueles chás de ervas da Califórnia com dizeres impressos nas etiquetas. Um deles dizia: se você não é o líder da matilha, sempre vê a mesma paisagem. Sei que talvez seja um pouco cruel, mas me surpreendi com a verdade dessa máxima quando aplicada ao nosso chamado espiritual. Jesus enviou seus discípulos e a nós como testemunhas dele no mundo. Atos 1:8. Lembre que no tempo de Jesus o mundo era bem hostil à boa nova, tanto que condenaram Jesus à morte. Jerusalém, Judéia, Samaria, esses lugares eram tão fechados quanto qualquer país fechado de hoje. Mas os discípulos receberam a ordem de ir assim mesmo. Eles tinham de ser prisioneiros ou, em outras palavras, os líderes da matilha, se preferir. O pioneiro tem que saber onde está indo e isso exige planejamento. Se não nos determinamos a fazer um trabalho missionário em novos campos, indo onde somos necessários e não onde é seguro, acabamos vendo sempre a mesma paisagem, apegados às mesmas e velhas teorias e fazendo as coisas das mesmas maneiras de sempre. E não nos aproximamos do cumprimento da grande comissão de falar ao mundo sobre ele. Jesus disse aos seus discípulos: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. João 4,35. Se o agricultor não planejar com cuidado, muitas vezes com anos de antecedência, jamais colherá uma safra. A agricultura é uma ciência em que cada passo, da aradura à colheita, precisa ser pensado e adequadamente planejado. Para anunciar Cristo, a estratégia é a mesma. Veja os campos, veja a China, veja o mundo islâmico, veja Cuba, veja alguns dos países da África, da América Latina e da América do Sul. Veja as pessoas do seu trabalho, do seu bairro, da sua escola. Eles estão maduras para a colheita, mas se pretendemos influenciá-las para Cristo, precisamos planejar. É preciso planejar para agir segundo a palavra profética que recebemos no primeiro passo. Jesus também disse aos seus discípulos: eu vos enviei para ceifar. João 4,38. Muitas vezes nós da igreja nos dispomos a semear, mas quando chega a hora da ceifa, usamos expressões piedosas para driblá-la. Essa não é a minha vocação. Ceifar é trabalho de Deus. Entre mentes o mundo está tão necessitado, tão aberto, tão pronto. Segundo Hebreus 10:7, a encarnação de Jesus Cristo foi resultado de uma reunião de planejamento no céu. Jesus veio ao mundo com um plano: destruir as obras do diabo, reconciliar o mundo com Deus. E como ele realizaria tal coisa? Morrendo e ressurgindo dos mortos. Fascina-me a oração de Jesus ao seu Pai em João 12:27. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente para este propósito vim para esta hora. A determinação de Jesus de fazer a vontade de Deus provinha do seu resoluto planejamento. Que coisa terrível é essa de tantos cristãos viverem sem um plano para suas vidas. Não estou falando de uma rígida agenda dos acontecimentos da vida, mas de uma resposta ativa à palavra profética de Deus que ouvimos no primeiro passo. Quer creiamos que Deus nos está enviando às selvas da África, quer às selvas das grandes corporações americanas, precisamos responder planejando deliberadamente aonde queremos ir e como tocar aqueles que Cristo quer que toquemos, sabendo que todo aquele que é acessível é conquistável. Antes de fazer aquela primeira viagem
ao comício da Juventude Socialista em 1955, eu não tinha um plano específico para a minha vida. Sequer ouvira falar ainda de contrabando de Bíblias. Até aquele momento, só sabia que queria ser missionário. Que tipo de missionário? Onde? Isso será lá com Deus. Então busquei essa meta genérica da melhor maneira possível, frequentando a escola de WEC na Escócia, confiando que Deus me revelaria o passo seguinte ao longo do caminho. Sem dúvida, ele planejou aquela revista socialista no subsolo do meu dormitório, onde eu podia encontrá-la, e o resto é história. Depois daquela viagem, já não havia volta. Daquele ponto em diante, planejei minha vida com a meta de servir à igreja sofredora. Qual então é o propósito da sua vida? E que papel desempenha esse propósito no cumprimento da grande comissão? É aqui que entra o planejamento. No plano espiritual, planejar significa tomar a iniciativa. Não é ficar parado até ter absoluta certeza de que Deus está chamando para uma tarefa, direção, país ou ministério específico. Nem é esperar que as portas se abram para você chegar lá com facilidade. Planejamento é um ato de fé. Jesus jamais mandou que seus discípulos aguardassem um convite. Ele os mandou ir. O onde e quando geralmente surgem do tempo que você dedica às Escrituras. Afinal, como disse D.L. Moody, o que mais importa não é quantas vezes você mergulhou na palavra, mas quantas vezes ela penetrou em você. No plano prático, planejamento significa pesquisa. Antes de ir a um país, preciso saber várias coisas. Quais são as condições políticas, econômicas e espirituais do lugar aonde quero ir? Quantos cristãos vivem lá? Têm eles permissão para praticar e propagar abertamente sua fé? Que tipo de perseguição eles estão experimentando? Como e onde posso encontrar outros crentes? Quais as necessidades específicas da igreja? Bíblias, outros livros, instrução, equipamento de difícil obtenção, dinheiro? Quais as melhores formas de ajudá-los a satisfazer essas necessidades? Será que estarei repetindo ou completando o trabalho de outros? Uma obra excelente para começar essa pesquisa é o livro Intercessão Mundial, de Patrick Johnstone. Um resumo regularmente atualizado de cada país do mundo, do ponto de vista das missões cristãs. Além de proporcionar valiosas informações estatísticas de cada país, o livro identifica necessidades espirituais e materiais, sugerindo orações. É verdadeiramente um manual de consciência mundial. Há também outras maneiras de fazer essa pesquisa. Conversar com missionários, se houver, que estão trabalhando ou já trabalharam no país, ou com cristãos que moram ou já moraram lá. Também podemos aprender bastante conversando com cidadãos estrangeiros que estejam estudando no nosso país. Mesmo uma breve visita ao local de interesse seria uma forma excelente de reunir informações. E precisamos nos manter informados pela mídia dos acontecimentos mais recentes. Isso não significa, porém, que as áreas de missões são sempre distantes. Devemos nos conscientizar toda manhã, desde o momento que colocamos os pés no chão, de que podemos e iremos inserir a presença de Cristo nos nossos relacionamentos cotidianos. No lado interno da capa da minha Bíblia, colei uma citação interessante. O homem precisa ser desafiado ou entretido. A palavra de Deus não pretende nos entreter, nem sequer pretende nos fazer felizes. Antes, pretende fazer os outros felizes por meio de nós. Quando aceitamos o desafio que Deus nos lançou de cumprir a grande comissão, sejam quais forem as circunstâncias em que nos achemos. O mais importante, se somos passivos e não ativos,
sempre esperando que as portas se abram em vez de avançar na fé, então não estamos planejando tocar o mundo para Cristo. Este livro foi narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, se inscreva, deixe aí seu like, o seu comentário sobre o quanto Deus tem falado com você através deste livro. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe grandemente, um grande abraço e um beijo no seu coração.